Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que Deus nos dá de estarmos em Sua presença para estudarmos a Sua Santa Palavra no nosso Vem Estudar Comigo. Na última lição, nós falamos sobre a síntese. Estamos falando sobre a síntese do Novo Testamento. E falamos sobre a síntese de Filipenses. Hoje nós vamos então iniciar aqui com a síntese do livro de Colossenses, né? Colossenses. O tema de Colossenses. O motivo que levou Paulo a escrever essa carta foi a introdução de doutrinas errôneas na igreja. Paulo nunca tinha visitado Colossos. Evidentemente, a igreja havia sido fundada por Epáfras e por outros cristãos que se converteram durante as viagens missionárias do apóstolo. A igreja, porém, havia sofrido a infiltração de um relativismo religioso por conta de alguns crentes que tentaram combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com a doutrina cristã. Escrevendo da prisão, Paulo combateu esses falsos ensinos. Gente, isso vem desde essa época até os dias de hoje. Não tem muita diferença. Até os dias de hoje ainda existe pessoas com certo relativismo religioso, que eles tentam combinar o paganismo com a doutrina cristã e a filosofia secular. Isso não foi só naquela época e Paulo combateu e aí acabou e nunca mais teve. Não. Isso ao longo de toda a história da igreja, a gente enfrenta esse tipo de problema, né? A gente enfrenta tudo isso constantemente. As pessoas não abandonam as tradições. Elas não abandonam completamente as coisas. Elas sempre querem levar no bornal alguma coisa lá de fora. A heresia resultante dessa amálgama de doutrinas mais tarde se tornou conhecida como gnosticismo, pois enfatiza conhecimento especial. Enfatizava, né? Pois enfatizava o conhecimento especial. Entre parênteses, gnosis em grego. Gnossis. Gnosis em grego. E negava a Cristo a condição de Deus e Salvador. Os gnósticos vangloriavam-se de... Quê? Vai ligar? É bom. Já está dando calor aqui, gente. Os gnósticos vangloriavam-se de possuir uma sabedoria mais profunda do que aquela revelada nas Escrituras Sagradas. Uma sabedoria que era propriedade de alguns favorecidos. Gente, isso também acontece nos dias de hoje. Ou seja, toda a sabedoria que as Escrituras Sagradas elas trazem para nós é única. Toda a sabedoria que vem de Deus, ela não tem, não há algo maior e não há algo melhor. Infelizmente, existe o quê? A soberba humana que quer, de alguma forma, né, quer, de alguma forma, fazer crer que existe algo muito mais profundo que o homem pode ter além das Escrituras, além daquilo que Deus revela. E isso é demoníaco, gente. Isso é demoníaco. Gente, se tiver barulho, avisa, tá? Tá meio barulhento esse ventilador, hein? Mas não sei se está ouvindo, não. Bom, por que foi escrito o livro de Colossos? Com o propósito de salientar a necessidade de encorajar os crentes em face às perseguições. Capítulo 3, versículo 1 a 5. Que coisa. A Bíblia não quer abrir. Quantos, Jorge? Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 5. Muito bem. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Até o 5, Jorge. Observe o seguinte, 5. Observe o seguinte, que ele enfatiza muito claramente sobre a natureza terrena. Todos nós, independente de quem quer que seja, tem em si mesmo, nessa parte da natureza terrena, nós temos que combater ela, né? Nos submetendo a Deus e a sua palavra. Onde foi escrito? Na cidade de Corinto. Pouco depois de Paulo partir de Tessalônica e em sua segunda viagem missionária. Agora nós vamos entrar... Peraí. Eu acho que eu li errado, gente. Peraí. Ih, caramba. Gente, vou voltar lá. Eu estava lendo a parte, eu virei 2 páginas. Vou voltar ali, porque foi escrito Colossenses. Depois, o que você já escreveu aí sobre aquilo que eu falei agora há pouco é de Tessalonicenses. Ele quis passar na frente, né, Sérgio? Ele está com pressa. Por que foi escrita o Colossenses? Os Colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, enviaram Epáfras, o seu ministro, para informar aos apóstolos sobre a situação. Por meio de Epáfras, Paulo ficou sabendo que falsos mestres procuravam acrescentar à fé cristã uma doutrina que não era nada mais do que uma mistura de judaísmo e filosofia pagã, como nós acabamos de ler já. Para combater esse erro, Paulo escreveu a epístola quando estava encarcerado em Roma. E quando ela foi escrita? Foi enviada por Tíquico, o mesmo mensageiro que levou a epístola de Efésios e a de Filemão. Foi escrita mais ou menos no mesmo tempo em que foi produzido as cartas aos Efésios. Agora sim, nós vamos entrar nos Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses. O tema do primeiro Tessalonicenses diz assim: após receber informações da perseguição que aqueles irmãos estavam enfrentando na nova igreja e que os missionários haviam deixado em Tessalônica, Paulo escreveu aos Tessalonicenses esclarecendo os diversos assuntos sobre os quais eles desejavam esclarecimento suplementar, especialmente em relação ao ensino da volta de Cristo. Isso é importante, gente. É o que nós estamos também enfatizando também nesses últimos tempos. Porque a nossa preocupação é justamente, nós estamos vendo os sinais que estão aí, diante dos nossos olhos. Não podemos pôr as mãos nos olhos e venda nos olhos, deixar e dizer que não está acontecendo. Está acontecendo. Da mesma forma, Paulo já falava aqui, preocupado inclusive com a volta de Jesus, para que as pessoas estivessem atentas na sua época. Agora muito mais próximo, claro. Alguns membros da congregação tinham falecido desde que Paulo havia deixado a cidade, e os fiéis estavam ansiosos para saber se aqueles irmãos, como consequência, sofreriam alguma desvantagem no regresso de Jesus em comparação àqueles que ainda estivessem vivos. Olha só. Posso ler? Dá para a gente entender, né? Isso. Pode ler, sim. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Isso está lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Então, vocês vejam que havia uma certa confusão com relação a isso. Eles achavam que haveria uma certa penalização, ou alguma coisa assim. Para quem tivesse morrido. Para quem tivesse morrido. E não. Aí Paulo vai e esclarece, não, olha só. Vocês aqui, não vão preceder os que dormem, ninguém né? Ninguém vai preceder os que dormem. Então ele fala assim, não quero que vocês sejam ignorantes quanto à volta do Senhor. Né? E da mesma forma nós, né, podemos entender isso. A porção central dessa epístola: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que ontem eu estava comentando com a minha esposa, e eu não tinha nem pensado aqui, não tinha visto que a gente ia falar sobre isso. Mas eu estava falando para ela o seguinte: estas pessoas aqui, na primeira ressurreição, vão ressuscitar com o corpo glorificado, certo? E os que estiverem vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Mas haverá a segunda ressurreição, que é aquela que é por ocasião do julgamento final. E essa ressurreição vai ser ressuscitado os ímpios e também os justos que morreram na época do milênio. Da perseguição. Não, estou falando Do do milênio. milênio. Então, o que acontece? No milênio vai ter ainda vida, mas ninguém, por exemplo, morrer cedo, né? Como a gente vê hoje, uma criança morre, um jovem morre. Não, o ancião vai cumprir seus dias e vai morrer. Tanto ímpio quanto justo. Só uma diferença. Os ímpios vão ressuscitar com este corpo que nós temos. Nesse corpo que você tem todas as sensações e sentimentos, principalmente as dores, não é isso? Muito bem. Eles vão ser julgados neste corpo e vão ser lançados no lago de fogo com este corpo. Terrível, agora você né? imagina, uma das maiores dores que tem é a queimadura de terceiro grau. Terceiro grau. Porque queima os nervos. Você imagina a pessoa fritando no fogo pela eternidade toda, sem alívio? Porque aqui você vai para o hospital, toma, né, um analgésico, toma umas coisas fortes, né? Até mesmo morfina, para passar a dor. Só que lá no inferno não tem morfina, não. Então eu quero que você imagine isso. Então é melhor participarmos da primeira ressurreição, aonde os crentes que morreram vão ressuscitar com um novo corpo. Não é com esse corpo aqui. Esse corpo pereceu no pecado, a partir do momento que ele se converteu a Cristo. Mas se ele não for salvo, ele vai ressuscitar no último dia. Mas ele vai ressuscitar para condenação, com o mesmo corpo que a gente tem hoje. Né? Você dá uma martelada no dedo, você sabe como é que é, né? Então, precisamos entender isso, gente. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas não têm noção do que significa isso, gente. Não tem noção do que significa a eternidade no inferno. Jesus disse: ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é terrível demais, né? Jesus falou Mas a gente tem que imaginar que ali haverá choro, ranger de dente, onde o bicho não morre. Onde o bicho não morre. A pessoa é comida ali o tempo todo. Gente. Queimada. É tudo quanto é tipo de coisa que acontece. Né? Não dá para imaginar. Então é assim. Precisamos estar atentos. Jesus está voltando? Sim. Nós temos que estar prontos? Sim, temos que estar prontos, gente. Preparados. Vamos abandonar os erros, o pecado. Vamos abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Bom, aí eu li precipitadamente na outra vez, porque foi escrito o 1 Tessalonicenses. Que a gente leu já o 3:1:5. Né? Com o propósito de alientar a necessidade de encorajar os crentes em face às perseguições que haveriam. Não, 3:1:5 nós não lemos, não. Não, então simbora. Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1-5. Que a gente vai ver agora o que ele fala ali, ó. Por isso não podemos mais suportar nossa preocupação por vós. Achamos melhor ficarmos sozinhos em Atenas. E desse modo enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar. Na fé, até o 5. Na fé, a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é do vosso pleno conhecimento. Foi por isso
que já não me sendo mais possível continuar aguentando, enviei Timóteo para conhecer o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, tornando inútil todo o nosso empenho. Então a preocupação dele com a fé dos Tessalonicenses deixava ele em agonia, né? Aí ele falou, vai lá, Timóteo, vai conferir, porque ele não podia, né? E tem uma coisa, nesse período aqui de Paulo, que ele está falando aqui, Jesus já tinha pago o preço na cruz, já tinha crucificado, já tinha ressuscitado e já tinha sido assunto ao céu. E a gente vê que tem alguns, né, alguns ministros de hoje que falam que Cristo já pagou o preço do nosso pecado, do nosso sofrimento, que agora a gente, como filho do rei, temos que desfrutar dos bens da terra. Ó, Paulo, nós não somos melhor que Paulo, nem do que essa igreja dessa época. O próprio Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflição. Ninguém pode vir com uma outra palavra que não seja de Jesus. Dizendo, ó, não, mas ele já pagou, tudo mudou. Não, a palavra de Deus não muda. Amém? Glória a Deus. Aí, onde ela foi escrita? Na cidade de Corinto, pouco depois de Paulo partir da Tessalônica. E é na sua segunda viagem missionária. Agora nós vamos ver aqui o segundo Tessalonicenses. O tema. Chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, pelos próprios homens que entregaram a primeira carta, que a perseguição aos cristãos em Tessalônica havia aumentado. Olha só, aumentado. Devido ao fato de alguns terem interpretado mal o seu ensino a respeito da segunda vinda de Jesus. Ao pregar que Jesus poderia voltar a qualquer momento, fez que alguns parassem de trabalhar, Oh, meu pai! E passassem apenas a esperar, procurando no ensino de Paulo justificativas para a sua ociosidade. Ser humano é igual, né? Não, Desde que o mundo é mundo. não muda, né? Não. Não muda. Ou seja, Jesus vai voltar, então tá bom, pra que vou trabalhar, né? Vou ficar aí de papoar, né, esperando cair a comida na minha boca. Não é assim, não. Nós temos que continuar trabalhando, temos que continuar construindo, temos que continuar estudando, porém, só existe um propósito no nosso coração e um único objetivo. É fazer tudo isso, representando o nome de Jesus, aonde nós estivermos fazendo tudo isso e esperando Jesus vir nos buscar. Bom, por que foi escrita? O propósito de Paulo nessa brilhante ao da primeira, tendo a seguinte finalidade. 1. Animar os novos convertidos durante um Mas eu não surto li esse aqui. de Tessalonicenses. É segundo agora. É. Segundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Por essa razão nos gloriamos em vós, perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé, demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Veja aí, né? 2. Corrigir o mal-entendido sobre a volta do Senhor, informando que certos eventos precisam ocorrer antes da segunda vinda. Então vamos ver que eventos são esses. O que ele fala ali? Capítulo 2, versículo 1 a 12, olha só. De 1 até o 12. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa união com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra, carta atribuídos indevidamente à nossa autoria. Olha, até carta falsa tinha. Sim, de Paulo. Como se... Palavra indevidamente a nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da... Virá a apostasia é desviar-se da verdade, tá? Da verdade da palavra. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, é o anticristo, né?
a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentar Deus. Nossa. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. Não, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Pergunta. No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Esse aqui, gente, não vai ser nós que vamos derrotar, não vai ser expulsar, não. É Jesus, o próprio Jesus, que vai derrotar esse inimigo aqui, que é o anticristo, né? Como é que fala? Vamos ver agora. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo por quanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Tem uma coisa aqui também, gente, que é muito importante a gente saber. Olha, ele diz assim, olha, o mistério da iniquidade já está em ação. Ele está falando isso aqui no período que ele escreveu. Ou seja, quanto tempo faz isso? Se já desde aquele momento continua o mistério da iniquidade. Ou seja, estamos próximos da revelação do anticristo. Ou seja, tudo que é anti o Senhor, anti Jesus. E também a apostasia é desviar-se da verdade de Cristo, da palavra, do evangelho de Cristo. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, para a gente não ser enganado, gente, porque existe muita sutileza, existe muitos falsos segundo a gente olha assim, julga pelo sentimento, a gente, nossa, que pessoa sábia, como fala bem, como é eloquente. Cuidado, cuidado. Se desviar da verdade, joga fora, gente. Pode ser o melhor cara do mundo. Bom, vamos agora para a síntese de 1 Timóteo. O tema de 1 Timóteo. Desde o século XVIII, as 3 cartas do apóstolo Paulo, escritas para 2 cooperadores deles mais jovens, são chamadas epístolas pastorais, que é a epístola de Timóteo e de Tito são pastorais, né? Estamos nos referindo às cartas de 1º e 2º Timóteo e Tito, né? A epístola que agora estamos estudando foi escrita a Timóteo, assíduo companheiro de viagens e amigo íntimo de Paulo. O apóstolo Paulo havia enviado Timóteo à igreja de Éfeso para deter o falso ensino que ali havia surgido. Isso vamos ler no 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que parem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Então, toma muito cuidado com essas polêmicas que não leva a nada, viu, gente? Timóteo provavelmente serviu por algum tempo como líder na igreja de Éfeso. Paulo desejava visitá-lo. Capítulo 3, versículos 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Isso aqui é tão sério, né, gente? A gente
vê muita coisa errada dentro da casa de Sim, Deus. com Quando a pessoa como se comportar num culto, né? Não é ensinado mais isso, sabe? As crianças com celular, adulto também, sabe? Ninguém tem respeito a nada. Isso aí me choca, sabe? Às vezes. sim, com certeza. Quando a gente ia, né? Porque agora não tá dando para ir mais. Por causa da Mas mesmo assim, pandemia. nós temos o nosso culto em casa, É, que é da mesma forma. A ordem tem que ser, né, feita. Muito isso. embora seja com mais liberdade, né, porque é um É. culto em casa, mas mesmo assim a gente Principalmente as procura, né, a crianças, gente meus procura, netos, né? a gente procura Arrocha fazer eles. de forma ordeira, né? É. A gente procura fazer de forma ordeira. E também no capítulo 4, versículo 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Mas enquanto isso, escreveu essa carta para dar a Timóteo instruções práticas sobre o ministério. Por que foi escrito? Para encorajar e instruir Timóteo sobre seu ministério e vida pessoal, e para lhe dar autoridade perante a igreja, a fim de desempenhar uma disciplina, uma dificílima tarefa, denunciar os ensinos dos falsos mestres. Isso é uma tarefa difícil, gente. Sabe por quê? Porque normalmente esses falsos mestres são poderosos. Eles ganharam tanta notoriedade, né? Eles ficaram tão, né, cheios de que as pessoas, ele diz assim: "Com quem você pensa que está falando?", né? Eu sou doutor, tenho doutorado, tenho mestrado, tenho não sei o quê, mas não conhece nada sobre Deus. Quando foi escrito? Em 64 depois de Cristo, aproximadamente sendo enviado talvez da Macedônia ou de Filipos. Agora nós vamos então agora para 27. Nós vamos agora, eu vou dar uma canja para ela aqui. Nós vamos agora para a síntese do livro de 2 Timóteo. Eu vou passar o meu cajado aqui para cajadina. Aqui. Ele gruda no livro e não quer soltar. Agora é a síntese de 2 Timóteo. Tema: depois de ter deixado Tito em Creta, Paulo navegou rumo ao norte com a intenção de ir a Nicópolis, passando por Troade e Macedônia. Tito 3:12. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Trófimo, seu companheiro, adoeceu durante a viagem e ficou em Mileto. 4:20. 4:20. Não. O que é 4:20? Pois é, vai saber. Capítulo 4, o título só tem 3. Então, mas peraí, mas às vezes pode ser Aqui, ó. Não fala. Mileto. Trófimo. Não é Timóteo? Vamos ver se é Timóteo. Primeiro, né? 2 Timóteo. É segundo, amor. Então, 2 Timóteo. Você tava no Erasto primeiro. permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Então o primeiro aqui você lê. Tito, né? É, Tito. Ah. Tá, eu li certo. Então falou aqui Tá. da doença, né? Do Trófimo. Trófimo, é isso. Navegando para Troade, o apóstolo permaneceu na casa de um homem chamado Carpo. Naquele tempo se levantou a perseguição contra os cristãos, instigada pelo imperador Nero. Meu Deus, foi um tempo terrível, né? Perseguição que os acusou de ter incendiado Roma. Paulo, o líder reconhecido dos cristãos, foi preso, provavelmente em Troade, e a sua prisão deve ter sido tão repentina que algumas coisas que lhe pertenciam ficaram na casa de Carpo. 4:13, eu acho que é Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ao chegar a Roma, o apóstolo foi encerrado.
sabendo que seu ministério chegara ao fim e que sua morte se aproximava. 4, 6 a 8 e depois 18. Timóteo, viu, gente? Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. Gente, Deus é tão maravilhoso, sabe? Tão maravilhoso, que ele revela aos seus Quando ele vai, né? quando ele vai partir. Ele fez isso com sua mãe, né? Com a minha mãe ele fez isso, né? E com a minha também. Revela, né? Ele fala, ó, já a minha oferta já foi, né? E também E quando não vai, né? e a alegria também de fazer parte de tudo isso, né? O momento da minha partida se aproxima, ele escreveu. E ele fala uma coisa que é maravilhosa, né? Ele fala que na realidade nós estamos aqui para um propósito que Deus assim estabeleceu. E nós somos apenas o canal, o instrumento que Deus usa para o seu propósito. Então ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei, perseverei na fé, eu guardei a fé, né? Agora me está reservado, olha o que ele fala, gente, a consciência que tinha do resultado. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Nós Agora amamos 18, a vinda de amor. Jesus, né? Nós amamos a vinda de Jesus. Certamente eu e você vamos também receber essa coroa, porque ela está reservada para mim e para você. A coroa da justiça. Amém. Não era algo exclusivo apenas para Paulo. Cada um tem a sua tarefa. A dele foi mais prolongada, mais difícil, mais árdua, mas eu e você temos a nossa tarefa, vamos cumpri-la. Vamos cumpri-la, porque certamente Deus vai nos coroar com a coroa da justiça. 18. Assim, assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me reconduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Começou a escrever seus pensamentos finais e a seu filho Timóteo, rogando-lhe que o visitasse o mais depressa possível. Capítulo 4, Timóteo 9, versículo 9 e 21. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. E? O 21. 21. Versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Olha o nome do camarada. Eubulo. Não, Eubulo. Eubulo, tem um acento, é verdade, tem um acento aqui. Eubulo. Mas que nome, gente. Já pensou se pôr o nome do seu filho de Eubulo? Vai, Jorge. Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos que te enviam fraternais saudação. Amém. Paulo necessitava muito de seu filho na fé, porque os da Ásia, que deviam apoiá-lo, abandonaram-no. Como é duro ser abandonado, né? É verdade. Por que foi escrita, né, a carta de Timóteo? Timóteo é retratado como um jovem muito novo, enfermiço, tímido, carente de espírito enérgico. Assim sendo, o apóstolo o exorta incisivamente a defender o evangelho, a pregar a palavra de Deus, a perseverar na tribulação e a cumprir sua missão, o que somente seria possível pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós. 1,14. Gente, eu quero que você tenha consciência do ministério que Paulo tinha. Gente, Paulo era chamado apóstolo de Cristo aos gentios. Ele, no final de seu ministério, ele ficou sozinho. Agora, para muitos que pensam o seguinte, quando as coisas estão chegando no final e eles são abandonados, eles entram no estado de depressão. Nós temos que ver o exemplo de Paulo, que ele tinha plena consciência da sua recompensa que não estava na terra, estava no céu.
Então você saiba disso. Que não é o fato de você não dar certo uma coisa, ou ser abandonado daqui ou abandonado dali, que Deus vai te abandonar. Nunca ele te abandona. E Paulo tinha Amém. consciência disso. Amém. Né? Qual é? 1,14. 1,14. Às vezes a gente fica tão empolgado aqui, né? Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Quando foi escrita? Aproximadamente entre os anos 66 e 67 depois de Cristo, antes da sua iminente execução por ordem do imperador Nero em Roma. Então Nero, né, tem essa culpa. Matou o apóstolo Paulo. Uns 35 anos depois da sua conversão a Cristo. Verdade. Outra coisa, as pessoas podem dizer assim, mas Paulo, Deus não podia ter livrado o Paulo de ter uma morte dessa, de ser degolado? Gente, nossa morte não é morte, é vida. É vida. Então é apenas uma transição. Não importa se com a cabeça cortada, ou se enforcado, ou dando um tiro na cabeça. Não importa, é apenas a transição para tomar posse da vida. E Paulo tinha consciência disso, por isso não temeu. Bom trabalho, Miriam. Tá voltando a trabalhar, né? Nós amamos você também, minha irmã. Tito. Tema: de acordo com essa carta que leva o seu nome, Tito fora deixado na ilha de Creta, a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo, depois que Paulo e ele haviam evangelizado aquele lugar. Algum tempo depois, Paulo escreveu essa carta a Tito, encarregando-o de colocar em ordem aquilo que ainda não tinha sido realizado, ou seja, a nomeação de presbíteros nas várias igrejas da ilha. 1:5, Tito 1:5. Da mesma forma, trago a lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em ti. É 1:5? É Tito, né? É. Perdão, gente. Eu li, agora li porque Timóteo. Lloyd é vó de Timóteo. É 1:5, Ai. perdão. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem os que ainda faltavam e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Assim, agora Ele queria então que Tito fosse consagrar, né, os presbíteros, organizar a igreja. Nessa carta, o apóstolo Paulo informa sobre seus planos para enviar Ártemas ou Tíquico para substituir Tito, o que aconteceria em breve. 3:12. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Eu já tinha lido essa passagem. Por que foi escrita? Paulo instrui Tito sobre como organizar e liderar as igrejas. Paulo começa com uma saudação e uma introdução mais longa do que as habituais, esboçando a progressão da liderança, o ministério de Paulo. Capítulo 1, de 1-3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. A fé e conhecimento que se fundamentaram na esperança da vida eterna. Glória a Deus. A qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Presta atenção nisso, né? Isso é muito importante. Antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As responsabilidades de Tito 1:4-5. Já leu, amor? A Tito, meu verdadeiro filho, né? Que eu acabei de ler, mas 5, né? 4:5. Para esta missão te deixei em Creta, como já lemos lá, né? E os líderes de Tito designaria e treinaria, tá no 1:5, né? O apóstolo designaria e treinaria
O apóstolo então lista qualificações pastorais, que é capítulo 1 de 6 a 9, e contrasta os presbíteros fiéis com os falsos líderes e mestres no capítulo 1 de 10 a 16. Então lê, Jorge. Vamos ler. Vamos lá. Lê até o 16, né? Vou ler todo, tá? Do 1 até o 16. Versículo 6, né? Capítulo 1. É pra ler, hein? Capítulo 1, versículo 6 a 16. Ela está falando de eu fazer os comentários, né? É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou submissão, para ser encarregado da obra de Deus. É indispensável que os bispos sejam repressivos, não arrogantes, não briguentos, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencê-los que se opõem a ela. Portanto, há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois o motivo pela cobiça transtornaram casas inteiras pregando que não convém. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda severidade para que se submetam a uma só fé sadia, né? Ele é bem enfático nisso, sadia, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade, para que as pessoas puras, para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados, desqualificados para qualquer boa obra. Será que nós estamos vendo nesse tempo aqui? Isso aqui? Em seguida, Paulo enfatiza a importância das boas obras na vida do cristão, dizendo a Tito como se relacionar com pessoas de variadas faixas etárias na igreja. Capítulo 2, de 2 a 6. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, nem fofoqueiras, né? Não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa mesma forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares e cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Até o 6, né? Exorta de igual modo os jovens, para que tenham bom senso. Exorta ainda Tito a ser um bom exemplo de crente maduro, praticando boas obras. 7 a 8. Aí ele agora vira para o líder, É. e a gente como líder tem que trazer isso para nós, é isso aqui, ó. Que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de vós. Até onde? Até o 8. Ah, então já foi. A ensinar com coragem e convicção, no capítulo 2, de 9 a 15, e está pronto a fazer tudo que é bom
no capítulo 3 e versículo 1. Bom, E a vamos lá. praticar boas obras a fim de ser produtivo. Agora vamos ler então o 2 de 9 a 15. Instrui os escravos a submeterem em tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes e não serem respondões. Nós estamos vivendo esse tempo de respondão, né? E não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, que é a volta do Senhor, né? O glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar por si um povo todo seu, consagrado e de boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade. Ninguém te menospreze. Aí vamos lá agora no capítulo 3, versículo 1. Está pronto a fazer tudo o que é bom. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam, e as autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E a praticar boas obras, 3:8. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito, e quero que proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. E agora, a fim de ser produtivo, 3:14. Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Então, quando foi escrita? 64 depois de Cristo, sendo enviada provavelmente da Macedônia ou talvez de Filipos, na mesma época em que a primeira epístola a Timóteo foi escrita. Agora vamos a Filemon, a síntese de Filemon. Tema: Paulo escreve essa carta provavelmente durante sua primeira prisão em Roma. Está em Atos 28, de 16 a 31. A epístola a Filemon é um pedido pessoal do apóstolo Paulo em favor de um escravo chamado Onésimo, que pertencia legalmente a Filemon, membro da igreja Colossenses e amigo de Paulo. O escravo havia roubado o seu dono e fugido para Roma, onde conheceu o apóstolo Paulo, e lá respondeu as boas novas e converteu-se à fé em Cristo, que está em 1 a 10, né? Você vai ler o Atos 28? Vamos lá. Depois quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e a guarda de um soldado. Depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dentre os judeus, reunindo-se com eles, declarou: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Entretanto, havendo os líderes judeus levantando um protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra minha própria nação. Por esse motivo os convidei, para que os pudesse ver e conversar convosco. Portanto, é pela esperança de Israel que eu estou preso a estas correntes. Então eles replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou que se queixasse de qualquer mal contra ti.
Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados, foi a reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus. Então foi nessa aí que ele foi convertido, né? Buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e dos profetas. Ao final, alguns foram convencidos pelo fato que todavia, outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmo e foram embora, logo após Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Vai a este povo e diz-lhes, ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Vocês podem observar Não precisa ler tudo, não. que a ordem de Deus é que se fale. Mesmo que não entenda, por causa do coração duro. Tá bom até aí. Então, a epístola, já li, né, de Filemon. Lê Filemon 1:10. Aí é só para dizer que Paulo estava preso aí, né? Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então não foi quando ele estava solto, quando ele estava na prisão. Paulo escreve essa epístola rogando a Filemon como irmão na fé cristã. Verso 8, 9. Esse Onésimo teve sorte, hein? Que o Filemon era crente. Né? Por isso mesmo, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o meu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então, olha, 8, 9, 20, 21. 20 e 21. Só tem um capítulo, né? Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais o que te peço. Para receber Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão em Cristo. O 15:16. Se oferecendo para restituir o dano causado. Verso 18. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Mas não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. E no 18. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo custo na minha conta. Isso é amor, hein? Porque foi escrita, segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de pena de morte. Diante desse fato, Paulo escreve essa epístola com o intuito de interceder a favor de Onésimo, escravo e fugitivo. A intercessão de Paulo por ele ilustra o que Cristo fez por nós. Assim como Paulo intercedeu por um escravo, Cristo também intercedeu por nós, que éramos escravos do pecado. Da mesma forma que Onésimo foi reconciliado com Filemon, somos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Assim como Paulo se ofereceu para pagar a dívida de um escravo, Cristo pagou a nossa dívida de pecado. Como Onésimo, devemos nos voltar para Deus, nosso mestre, e servi-lo. Glória a Deus. Aleluia. Quando foi escrita? Essa é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu durante seu encarceramento em Roma. Essa epístola, direcionada a Filemon, foi enviada
pelo mesmo mensageiro que levou as epístolas aos Colossenses e aos Efésios. Tíquico, sendo escrita, mais ou menos no mesmo tempo da epístola aos Efésios, 5.962 depois de Cristo. Bastante tempo já, né? Então até aqui, né, amor? Sim. Só falta 6 minutos. Depois vamos entrar no Hebreus. Que aí é importante a gente ter bastante considerações, né? Não ler rapidinho. Gente, estamos felizes porque Deus tem nos dado a oportunidade de a gente poder estudar. Perdão. Queremos dizer que nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e também no YouTube. Se você puder, compartilha. Se você achou importante, compartilha. Tanto no Facebook quanto no YouTube. Amém? Eu quero convidar você a participar conosco daqui a pouco, às 20 horas, o nosso culto em casa. Se reúna com a sua família. Não deixe de cultuar a Deus. Se você está impossibilitado de ir ao templo, então você tem a oportunidade de cultuar. Você não está amarrado, não está manietado. Existem meios pelo qual Deus preparou para que a gente pudesse, então, adorá-lo. Amém? Então eu espero você lá, às 20 horas. Vamos adorar a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós amamos vocês, agradecemos a companhia. E se Deus quiser, semana que vem vamos estar juntos. Nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas. Para estudar o livro de Hebreus. Segunda, quarta e sexta, às 18. Terça e quinta, às 20 horas, nosso culto em casa. Sim. Deus abençoe. Até lá.